Chico? Ó, o jogo do Palmeiras ontem foi 3-1 pro Palmeiras. O Palmeiras já faz um saldo interessante, né? Ganhou de 5 do Vitória, ganhou de 3 do Inter fora de casa. Mas o jogo do Palmeiras, calcado bastante na defesa muito sólida, se fechou ali atrás, jogou no contra-ataque, bola longa, Vitor Roque brigando, gol. Sim. Aí, Arnaldo, a pergunta que eu quero fazer pra você. Esse é o Palmeiras que dá certo. Não adianta a gente querer falar, não, porque agora tem um monte de jogador, vai jogar que nem a Holanda de 74, vai ser o Brasil de 58. Não. É o Palmeiras do Abel. O Palmeiras do Abel é assim. Será que se a gente entender que vai ser assim, não fica menos frustrante, vamos dizer assim? O Palmeiras, afinal, é o líder. Eu não acho frustrante você ter um time que, em 3 partidas, 2 fora de casa, faz 10 gols, né? Teve os 2 contra o Galo também, né? O Palmeiras tem muito jogador bom, cada ano tem mais. Esse time do Palmeiras eu acho muito bom, o elenco muito bom, ainda vai receber o Arias, que eu acho também um jogador excelente. Tem exatamente esse formato mais, assim, habilístico, que é jogar no erro do adversário, que também não é nenhum pecado, é uma estratégia. E isso deixa o adversário do Palmeiras, sobretudo quando ele se enche de confiança, foi o caso do Inter, depois de ter empatado o jogo, o adversário que parte para cima do Palmeiras, ele tem sérios problemas, que o Palmeiras tem um contra-ataque muito bom. Eu gosto muito de ver esse time do Palmeiras desde o ano passado. Não era só o Cruzeiro, não. Eu gostei muito de ver o time do Palmeiras por uns 45 dias. Depois o time piorou bastante. Mas, assim, é curioso. Eu estava pensando tanto nisso ontem, antes de dormir. Eu falei, eu não vou... Sabe o que eu vou fazer? Quando acabar o jogo, eu vou dormir e não vou ver as entrevistas pós-jogo. Porque as entrevistas pós-jogo, sobretudo as do Abel, elas irritam. O time do Palmeiras, não. Nunca irrita. As entrevistas pós-jogo irritam muito, né? E aí eu cheguei a uma conclusão. O Trajano citou a questão do Andreas Pereira, que falou que estava limpando a chuteira naquela pataquada lá na marca do pênalti, na Neoquímica Arena, e eu vi o Abel hoje, né, um pouquinho antes de entrar no poste de bola, falar do complô, entre aspas, contra o Palmeiras desde aquele pênalti não marcado no Tapia, do São Paulo. Eu sempre tenho dificuldade de concatenar essas coisas. O Palmeiras foi o beneficiado naquele dia e faz um discurso desde então que está sendo prejudicado, né? Segundo o discurso do Abel, as contas do Abel, em 23 partidas só foi marcado um pênalti para o Palmeiras. Aquele contra a LDU. Um pênalti que acabou ocasionando na classificação do time para a final da Libertadores. Aí tinha as estatísticas, esse tipo de estatística, cada clube tem a sua, né? Até a semana passada, no jogo, antes do jogo do Primavera, o São Paulo, o prejudicado naquele jogo, também tinha só um pênalti marcado a favor. E desde o jogo do Tapia foram 8 pênaltis contra. O time do Brasil teve mais pênaltis marcados contra. Você viu alguém do São Paulo falando isso? Aliás, o São Paulo ninguém sabe fazer conta. Então esse vitimismo não combina com um time tão poderoso, sabe? O Palmeiras e o Abel, eles fazem de tudo para não serem gostados, só pela comunidade. Isso combina com algumas fases e combina muito com a milícia palmeirense, né? Que é muito ativa. Algumas fases históricas do Palmeiras, Palmeiras do Filipão, por exemplo, é exatamente isso. Só somos nós contra os outros. Nós jogamos do nosso jeito, a gente não quer ninguém torcendo para a gente ou admirando a gente. Eu acho isso de uma pequenez, eu não entendo, sinceramente, essa sensação. Esse time do Palmeiras é para ser admirado por todos. É um timaço. Como foi, por exemplo, o time do Luxemburgo. Aquele time lá, todo mundo via e gostava de ver jogar, time dos 100 gols e tal. O Palmeiras não precisa ser contra todos os outros, não. O Palmeiras pode ser Flamengo, como foi o Flamengo ano passado. Pode ser São Paulo, como foi o São Paulo do Telê. Pode ser outros times. O Internacional, como foi o Internacional lá do Falcão. Não precisa ser essa aldeia ridícula, fechada. Ele pode ser a grande sensação da temporada. Basta os caras se permitirem. Não precisa erguer... O Palmeiras... Não existe um sistema, a palavra tão utilizada contra o Palmeiras. O Palmeiras, muitas vezes, se auto-sabota, aliás. Insisto, esse time do Palmeiras é um timaço.
esse time do Palmeiras tem muito jogador bom, sobra jogador bom. Ainda nem recebeu o melhor deles. Então ele não precisa com esse discurso e eu vou continuar com essa minha missão. Eu só vou ouvir entrevistas do Palmeiras para participar do posse de bola. Durante os jogos, eu vou assistir só os jogos no mudo, porque daí eu não preciso ouvir nem o Abel, nem o Andrés Pereira depois do jogo. Falaremos sobre essa questão do Andrés Pereira. Do André fala. O Arnaldo, eu estou de pleno acordo com ele. Citou o São Paulo do Tele, o Flamengo, citou o Inter do Falcão. Times que poderíamos citar o Santos do Pelé. Não citou o Corinthians da democracia corintiana. Isso foi uma falha grave de Arnaldo Ribeiro. Não, esse também é sensacional. Podia ser. Aliás, alguns técnicos, um que a gente sempre pega no pé, o Luxemburgo fez times em todos os lugares, no auge, que a gente gostava de ver. Torcendo pro time dele ou não. Inclusive do Corinthians de 98, que era sensacional. Né? Não, e vou te falar, esse Palmeiras do Luxemburgo, eu ia ao Jardim Suspenso no meio da torcida do Palmeiras para ver o time jogar. Não, é um time muito legal de se ver. Mauro, deixa eu te colocar na conversa. Você que está com uma camisa da França, que em certos momentos da história teve times espetaculares também, você acredita que o Palmeiras possa, além de fazer o que está fazendo, que já é líder e fazendo gol e tudo mais, jogar um jogo mais legal? Ou não, e esse é o Palmeiras e está tudo bem? Eu não acredito muito, não. Ontem, inclusive, os méritos da vitória, para mim, passam muito pelo Vitor Roque. Daquelas trocentas bolas esticadas pelos zagueiros, por atacantes que se viraram no meio da zagueirada, ontem ele se virou muito bem. Bola do Gustavo Gomes, 3 jogadores do Internacional. Ele, na força, que ele é pequeno, mas ele é forte, né? Ele domina, ganha dos caras e faz o gol. Era o momento ali em que o Internacional, inclusive, estava criando chance, estava pressionando, tentando chegar ao 2-1 ali, sai o segundo gol, que encaminha a vitória, né? Que se confirma depois com a boa pressão do Luigi, muito bem na jogada do Mercado, tomando a bola do zagueiro argentino, e aí sai o gol do Andrés Lipa Chuteiras Pereira. Mas, assim, eu acho, eu não vou dizer que não vai acontecer, mas acho que é mais provável o Palmeiras continuar sendo o time da bola longa do que virar um time de condução de bola, troca de passe, aproximando Andréas, Arias que está chegando, Evangelista, os jogadores que tem. Né? Pode até acontecer, circunstancialmente de uma jogada ou outra, mas que isso passe a ser a tônica do jogo do Palmeiras, eu acho muito pouco provável. Não acredito muito, não. E uma coisa, eu queria fazer um registro. Eu não concordo com esse negócio que o Juca falou de o brasileiro está com pouco público e agora. Não tem essa. Não está indo ou não está indo. Foram 56 mil no Maracanã na ridícula partida do Flamengo contra o Internacional. Então, se a torcida do Corinthians não está indo, se a do Inter não vai, é problema deles. O brasileiro está rolando, o Palmeiras está liderando, 3 pontos, vale 3 pontos agora, vale em novembro e dezembro. Tá? E eu acho até legal começar o campeonato agora, porque diminui um pouco a importância dos estaduais. Né? Domingo mesmo, Botafogo e Flamengo deverão ter times mistos num clássico eliminatório, porque eles têm outras competições, não só as internacionais, a Copa e Libertadores fazem para eliminar, como o Campeonato Brasileiro. Né? Mas acho que o Palmeiras ontem fez um jogo bem ao seu estilo, a grande virtude do time, de fato, essa capacidade de competir, e é impressionante como o Internacional é um time frágil na essência, né? Independentemente do técnico e da boa partida que fez no Maracanã 8 dias antes. Né? Pois é, aliás, eu queria incluir, essa vitória do Palmeiras tem esse valor adicional. Tomou 3 pontos do Inter na casa do Inter, que foi um time que tomou 2 pontos do Flamengo no Maracanã. Vamos entrar no Flamengo já, mas fala uma... Não, eu que já estou falando de coisas antigas, saudando o Esquindô, Teleco, Teco. Vocês falaram a relação de times aí, né? O Juca incluiu da democracia. Já que então voltar com o tempo, voltar com a história, eu vou colocar um time aqui que... O Ameriquinha Dudu? Não. Eu vou voltar mais do tempo ainda. Meu Deus, de Canário. Não, mais tempo ainda. Meu Deus, aí eu não tinha nem nascido. Não. O chamado Tico-Tico no Fubá do time do América. É verdade. Que foi um time na década de 40 para 50 que preferia ficar trocando passe perto da área em vez de chutar a bola e fazer o gol. Marcou muito na história do futebol brasileiro, principalmente a época que o Saci de Irajá, o Maneco, brilhava. Arnaldo, vou insistir com você sobre um tema. Tudo bem, o Palmeiras deveria jogar mais, porque é um time... Qualquer outro time, talvez o Flamengo não, que está em outro patamar.
Mas qualquer outro time que estivesse jogando como o Palmeiras, a gente estaria incensando aqui. Ó, peraí, é líder, é isso mesmo, o time tem que brigar, joga duríssimo todo jogo, é aguerrido e tudo mais. Mas Pô, só mas por... mais do que elogiam o Palmeiras por isso? O Palmeiras Oi? vive sendo elogiado por isso? Sim, isso mesmo. Ah, há pelo menos uns 5, 6 anos só se elogia o Não. Palmeiras por essa característica. Eu não entendi. Não, é que o Arnaldo acabou de falar que se espera mais do Palmeiras, mas tô falando que se fosse de outro time, Não, ninguém não, esperava. Mas é elogiado. Não. Mas é elogiadíssimo. Não, Sim. não, são O que o coisas Arnaldo diferentes. diz é que Eu não tô espera dizendo que mais se espera como mais, não. atitude. Atitude. Isso. O negócio do nós contra os outros, Ah, todos tá. contra nós e tal. Isso. Não, o que o Arnaldo está dizendo é o seguinte: o Palmeiras era para ter, de quem não é palmeirense, um olhar mais simpático do que não tem, porque o Abel faz o que faz, né? Ontem de novo, eu confesso para vocês, eu ouvi 2 minutos do começo da entrevista e falei, não vou ver de novo. Não vou me irritar com essa história, né? Porque em Novo Horizonte vocês não acharam isso. Agora, claro, em Novo Horizonte tomou de 4. E achar o quê? Ontem ganhou de 3, na casa do adversário. Uma partida, do ponto de vista da competência, mas absolutamente elogiável. Que sim. Essa do Andrés Pereira, eu confesso, nem sequer cheguei a ver. Que ele tenha dito que estava limpando a chuteira. Ora, Vamos limpar a rodar. língua. Já que você não viu, você vai ver agora. Vamos Quero ver. mostrar o Andreas Quero Pereira ver. falando sobre Quero ver. a polêmica lá da marca do pênalti. Não, isso são coisas do futebol. Todos os jogadores, você vê tem as entrevistas do Raniel e do Mateuzinho, do Memphis mesmo depois, isso são coisas de futebol. Muitas pessoas que comentam depois, claro, é o trabalho deles, eles têm que comentar mesmo, pode falar o que eles quiserem. O importante é que a gente ganhou o jogo lá, que foi muito importante pra gente, e só tava limpando minha chuteira mesmo lá. Tinha bastante lama debaixo, que tava meio solto o gramado. Que cínico. Mas que cínico, Mas ele que falou, coisa horrorosa. ele falou isso. meio, né? Não, mas então falasse, desse um sorriso, né? Não, o que? Ah, Então. pai. Tá bom. Passa no Eu sinal acho que vermelho, ele- Andrés. Belgicano Isso. ele, hein? Não se esqueça. Belgicano. Fala, Arnaldo. Então, talvez ele exemplifique o que eu estou tentando dizer aqui. Ele é um jogador brilhante, inteligente, técnico. Ele não precisa bancar o Dick vigarista, você entendeu? É isso. Não precisa. Essa é a questão, né? O Palmeiras não me causa náusea jogando, não. Eu gosto de ver o Palmeiras jogar. Gosto de ver o Palmeiras jogar. Agora, as entrevistas, esse vitimismo me causa náuseas, né? Ou esse cinismo. Isso, de fato, é como o Juca falou, você troca de canal, você não vai assistir. Para mim, estilos de jogo tem vários interessantes, né? Tem o de mais posse de bola. O tico-tico no fubá do Trajano talvez seja uma espécie de dinizismo, as antigas. Enfim, cada um tem um estilo de jogar dependendo dos jogadores que você tem. E o Palmeiras tem excelentes jogadores. O Palmeiras tem jogadores mais experientes, como o Andreas, muito bons. Mais jovens, como o Vitor Roque, o Flaco Lopes. O Alan, eu acho um jogador estupendo. Cara. O Arias, que vai entrar, é muito bom. Então, o Palmeiras não precisa bancar o Dick vigarista. E é engraçado, porque a contratação do Marlon Freitas, que é um excelente jogador, não é só que ele é malvadinho, que ele põe o dedo na cara do adversário. É, sobretudo, porque ele joga bem futebol, né? Então, insisto, o Palmeiras pode ser um time gostável, desde que ele permita isso. Desde que as pessoas que militem no Palmeiras permitam isso, né? Mas elas preferem ficar na trincheira como se todo mundo tivesse contra, né? Esse é um estilo. E acho que nesse aspecto, a gente vai entrar nas comparações com o Flamengo. Isso acontece quando o presidente do Flamengo fala. E que também, eu também não Arnaldo, ouço mais. olha ele limpando a chuteira ali, olha a imagem. Olha lá, ele limpando a chuteira, né? Isso é o Dick vigarista das pistas, né, Trajano? Né? Não precisa fazer isso, não precisa ser cínico nessa situação. E o Flamengo, quem joga, normalmente quem fala como treinador, ele não tem esse discurso.
E aí, esse discurso do Flamengo só entra quando o BAP fala e dá entrevista, ou o Boto. Aí a gente critica também, porque também não precisa colocar o rei na barriga o tempo todo, né? Eu sinceramente não entendo, parece um masoquismo, mas eles atingem a comunidade, mas eles repelem um monte de gente. E o Flamengo tem lá, não é o mais querido, o Palmeiras podia ser também muito querido, desde que ele se permita. E acho que o Abel, sobretudo o Abel, ele não quer que outras pessoas gostem do Palmeiras.